Milionário não deu carona para ela na chuva. Anos depois ela tinha o destino dele nas mãos. Ela estava parada na chuva. Bebê no colo, febre alta, sem um centavo no bolso. E quando bateu na janela daquele carro, pedindo só uma carona, o homem olhou para ela de cima a baixo, olhou para a criança doente, olhou para a tempestade lá fora e disse apenas: "Procura um táxi." E foi embora. Mas o que esse homem não sabia era que, naquele exato momento, ele tinha acabado de encontrar a mulher que, 3 anos depois, estaria sentada do outro lado da mesa dele, segurando o destino da empresa dele nas mãos. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo isso? Coloca seu estado e sua cidade. Eu adoro saber quem está do outro lado da tela. O nome dela era Ana Beatriz. Mas todo mundo chamava só de Bia. 28 anos, cabelos presos com um elástico velho, o tênis furado, os pés encharcados. Na bolsa surrada que ela carregava no ombro, só o dinheiro contado para a fralda e o leite da pequena Sofia. Não sobrava nada. Nem para o ônibus. Táxi, então, nem pensar. Sofia tinha 2 meses e meio. Febre de 39, olhinhos fechados, respiração curta. Bia tinha saído do pronto-socorro a pé, não por escolha, mas porque essa era a realidade dela. O casaco encharcado colado no corpo, as lágrimas misturadas com a chuva no rosto. 6 meses antes daquela noite, ela tinha perdido o marido. Rodrigo trabalhava numa empresa de construção civil. Morreu num acidente. Uma estrutura metálica que cedeu rápido demais para que alguém pudesse fazer alguma coisa. Ela estava grávida de 3 meses e acordou numa manhã sem marido, sem renda, sem chão. O parto aconteceu num hospital público, depois de muita espera e muita dor. Quando finalmente segurou a filha nos braços, ela chorou. Não de alegria. Chorou porque aquela menina era linda demais para um mundo tão duro. Chamou a bebê de Sofia, o nome que Rodrigo tinha escolhido numa tarde de domingo, sorrindo daquele jeito que ela não conseguia mais lembrar sem sentir o peito apertar. Nos meses seguintes, Bia tentou de tudo. Lavou roupa, fez marmita para vender, trabalhou como auxiliar de limpeza, como babá, como caixa de mercadinho. Mas o aluguel não esperava. E quando o aviso de despejo chegou debaixo da porta, ela já não tinha mais lágrimas para chorar. Foi a vizinha, Dona Conceição, uma senhora de 72 anos com o coração do tamanho do mundo, quem abriu a porta sem que Bia precisasse pedir. "Fica aqui enquanto você precisar, minha filha." Era a única pessoa que não tinha virado as costas. Naquela noite de chuva, Sofia tinha quase 3 meses. Febre alta. Bia voltava a pé do pronto-socorro porque não tinha dinheiro nem para passagem. Foi quando a chuva fechou de vez e Sofia começou a chorar. Aquele choro fininho de criança doente que aperta o coração de qualquer mãe. Bia parou embaixo de uma marquise, mas não adiantou. Olhou para os 2 lados da rua vazia. E foi então que viu um carro enorme, preto, reluzente mesmo na tempestade, parado no sinal vermelho bem na sua frente. Ela hesitou. Engoliu o orgulho inteiro. E foi. Bateu na janela com a mão trêmula. O vidro desceu um pouco, só o suficiente para o homem elegante dentro do carro olhar para ela, para Sofia, para a chuva. "Por favor, moço, minha filha está com febre. Só até onde o senhor puder me deixar." O homem olhou de cima a baixo, olhou para a bebê, olhou para a rua e disse: "Procura um táxi. Não ando com desconhecida no meu carro." O vidro subiu devagar. O sinal abriu. O carro foi embora. "Eu preciso te fazer uma pergunta aqui. Se você estivesse naquele carro, o que você teria feito? Coloca nos comentários. Eu quero saber." Bia ficou parada na chuva com Sofia chorando no colo, os pés no tênis encharcado, o coração mais pesado do que as roupas molhadas. O carro foi ficando pequeno na distância. E ela ficou ali, sozinha, sem que ninguém olhasse para trás. Aquele homem se chamava Eduardo Siqueira. 34 anos. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Distrito Federal. O tipo de homem que nunca passou um dia da vida sem saber de onde viria a próxima refeição. Quando Bia bateu na janela, ele não viu uma mãe desesperada com uma bebê doente debaixo de chuva. Ele viu alguém que atrasaria o jantar dele. Então se virou pro celular e foi embora. Bia chegou em casa encharcada, os pés em carne viva, sem fôlego. Colocou Sofia na caminha improvisada e ficou sentada no chão, com as costas na parede fria. O silêncio daquele quarto era diferente de todos os silêncios que ela já tinha vivido. Era o tipo de silêncio que dói, que pesa, que faz a pessoa olhar pro teto e perguntar: até quando? E foi naquele silêncio que ela tomou uma decisão.
Ela não ia deixar o mundo continuar pisando nela como se ela não existisse. Ela não sabia ainda como, não sabia quando. Mas ela ia estudar, ia crescer, ia construir algo. Não por raiva. Não por vingança. Mas porque Sofia merecia uma mãe que fosse maior do que o tamanho da dor. E naquela noite, ela fez uma promessa silenciosa, que um dia aquele homem ia se lembrar dela do jeito mais inesperado que alguém poderia imaginar. Tem gente que quando cai no fundo do poço encontra lama. Bia encontrou uma escada. Os primeiros meses foram brutais. Sofia chorava de madrugada e Bia levantava. Balançava a filha com os olhos fechados, cantarolando baixinho para não chorar junto e assustar a menina. Mas de manhã ela levantava de novo. Dona Conceição cuidava de Sofia enquanto Bia trabalhava. Limpava escritório, fazia faxina, passava roupa para fora. E à noite, quando Sofia dormia, abria um computador comprado de segunda mão e estudava. Ela tinha começado uma faculdade de gestão antes de Rodrigo morrer. Tinha trancado quando ficou sem dinheiro. Agora voltou. Estudou até de madrugada para garantir nota suficiente para a bolsa integral. Passou com a pontuação mais alta da turma. Mas quando foi se matricular, a atendente cruzou os braços e disse com aquela voz de quem não está nem aí: "A senhora não se enquadra nos critérios. Volta outro dia. A fila de espera é grande." Bia respirou fundo. Sentou na cadeira da sala de espera com Sofia no colo. E ficou 1 hora, 2, 3, 4, sem sair, sem reclamar, esperando. No final do dia, a coordenadora passou pelo corredor e viu aquela mulher ainda ali. Parou. "Minha filha, você está aqui desde que horas?" "Desde as 8 da manhã." A coordenadora olhou para o relógio. Olhou para Sofia dormindo no colo de Bia. Olhou para os olhos daquela mulher e perguntou com uma voz diferente, mais baixa: "O que aconteceu?" Bia contou tudo, com a voz firme de quem não tinha mais nada a perder. A coordenadora ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para a atendente e disse apenas: "Resolve. Agora." A matrícula foi feita na hora. Na semana seguinte, a bolsa saiu. Mas o que ninguém sabia era que Bia não estava estudando só para sobreviver. Ela tinha uma visão. Uma ideia que nasceu nas madrugadas de insônia enquanto balançava Sofia. Uma plataforma digital para conectar mães em situação de vulnerabilidade a empregos formais e capacitação profissional. Ela sabia o que era ser invisível para o mundo. E sabia que não estava sozinha. Havia milhares de mulheres exatamente na mesma situação. Nos 2 anos seguintes, ela construiu o projeto sozinha, naquele computador velho, com Sofia dormindo do lado. Um dia apresentou para uma professora da faculdade. A professora leu em silêncio. Ficou assim por um tempo longo. Então levantou os olhos e disse: "Ana Beatriz, isso aqui tem o poder de mudar muita coisa. Você acha que alguém vai acreditar em mim?" "Eu acredito." E foi ela quem inscreveu o projeto num Programa Nacional de Inovação Social. O projeto passou para a fase final. E foi então que a vida de Bia começou a mudar de verdade. Uma investidora assistiu à apresentação. Uma mulher que tinha sido mãe solo, que conhecia o peso daquilo tudo, ligou para Bia num sábado à tarde. Bia atendeu achando que era engano. "Alô? Estou falando com Ana Beatriz." "Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Luz. Eu assisti à sua apresentação e eu quero investir no seu projeto." Silêncio do outro lado da linha. "A senhora está ligando pro número certo." A mulher riu baixinho. "Estou. E eu sei exatamente o que você está sentindo agora, porque alguém também ligou para mim um dia e eu não acreditei que era verdade." A empresa se chamava Raízes. E em pouco tempo virou referência nacional em impacto social, ajudando mulheres que a sociedade tinha decidido ignorar. Me conta uma coisa, você conhece alguém que passou por algo parecido com o que Bia viveu? Coloca nos comentários. Essa história é mais comum do que a gente imagina. Enquanto Bia construía o caminho dela em silêncio, Eduardo Siqueira estava prestes a perder tudo. A Siqueira Tech tinha mais de 300 funcionários, faturamento milionário, prêmio atrás de prêmio. Era o tipo de empresa que aparecia em capa de revista. Mas nos bastidores a história era outra. A assistente que trabalhava com ele há 6 anos pediu demissão. Ele mal sabia o nome dela. A filha de 11 anos ligava às vezes. Ele sempre atendia, mas a conversa nunca durava mais de 3 minutos. "Pai, você vai ao meu recital?" "Que dia é?" "Sábado." "Vou ver minha agenda,
filha. Você disse isso no mês passado. Dessa vez vai ser diferente. Ela desligou. E ele nem percebeu o quanto aquele silêncio doía. O coração de Eduardo mandava recados que ele escolhia ignorar. Uma dor no peito aqui, um cansaço estranho ali, uma falta de ar que ele atribuía ao estresse do trabalho. Até que numa manhã de quarta-feira, no meio de uma reunião com investidores, Eduardo sentiu o mundo girar. Apertou o peito com a mão, tentou continuar falando e desmaiou na frente de todo mundo. No hospital, o cardiologista entrou no quarto com os resultados dos exames. Ficou de pé ao lado da cama. Eduardo, você teve um infarto silencioso. Provavelmente há semanas. Você estava andando com uma bomba no peito e não sabia. Quanto tempo de repouso eu preciso? Não é só repouso. Você vai precisar de uma cirurgia. E depois de pelo menos 3 meses sem trabalho, sem estresse, sem decisões. O estresse mata, Eduardo. E ele é a causa de tudo isso. Eduardo ficou quieto pela primeira vez em anos. O médico saiu. Ele ficou sozinho naquele quarto branco, olhando pro teto, ouvindo o bip do monitor cardíaco. O único som que provava que ele ainda estava vivo. E não havia ninguém para chamar. Em anos construindo seu império, ele tinha afastado todo mundo. A ex-esposa ligou por obrigação. A filha mandou uma mensagem curta. Fico feliz que você está bem, pai. Os sócios mandaram flores com o cartão da empresa. Ninguém foi até lá. Absolutamente ninguém ficou do lado dele. E foi naquele silêncio de hospital que Eduardo, pela primeira vez na vida, sentiu o peso real de ter passado anos construindo coisas e destruindo pessoas. 3 semanas depois, saiu do hospital com restrições médicas, uma lista de remédios e uma empresa em crise esperando por ele. A Siqueira Tech estava afundando. Contratos perdidos, processo trabalhista, investidores ameaçando sair. O conselho tinha uma decisão tomada. Consultoria externa, urgente. Eduardo resistiu. Está tudo sob controle. Não está, Eduardo. E você sabe disso. E então o conselho contratou, sem consultar Eduardo, uma empresa pequena, com resultados impressionantes, especializada em reposicionamento de empresas em crise e impacto social. O nome da empresa era Raízes. Eduardo nunca tinha ouvido falar. Na manhã seguinte, a reunião estava marcada para as 9. Eduardo chegou atrasado de propósito, do jeito dele, para mostrar quem mandava ali. Empurrou a porta da sala de reunião e parou. Do outro lado da mesa, de pé, com uma pasta na mão e os olhos cravados nos dele, estava uma mulher. Ele não reconheceu de imediato. Mas havia algo naquele olhar. Uma firmeza. Uma calma que ele não conseguia identificar de onde vinha. Ela esperou ele sentar. E então disse com a voz tranquila de quem ensaiou aquilo 1000 vezes dentro do coração: Bom dia. Meu nome é Ana Beatriz. E eu vim aqui para salvar a sua empresa. A reunião durou 2 horas. Bia apresentou cada dado com precisão cirúrgica, cada problema com uma solução ao lado, cada crise com caminho de saída. O conselho ficou boquiaberto. Eduardo ficou em silêncio durante quase toda a apresentação. E o silêncio dele, todo mundo percebeu, não era de resistência. Era de reconhecimento. Quando a reunião terminou, os membros do conselho se levantaram para apertar a mão de Bia. A contratação está confirmada. Eduardo ficou parado na cadeira. Bia começou a guardar os papéis, devagar, sem pressa. Foi então que ele falou pela primeira vez desde que ela tinha entrado na sala. A gente já se viu antes. Bia parou. Não levantou a cabeça imediatamente. Respirou uma vez, 2. Depois olhou para ele. Sim, já nos vimos. Onde? Ela fechou a pasta com calma. Olhou para a janela por um segundo. Então disse com a voz firme de quem nunca esqueceu: era uma noite de chuva. Faz 3 anos. Eu estava na calçada com minha filha de quase 3 meses no colo. Ela estava com febre alta. Eu tinha andado horas a pé do hospital porque não tinha dinheiro nem para passagem. Eduardo não se mexeu. O único dinheiro que eu tinha era para a fralda e o leite da minha filha. Seu carro parou no sinal bem na minha frente. O silêncio que caiu na sala foi pesado. O tipo de silêncio que todo mundo sente, mas ninguém sabe nomear. Eduardo ficou pálido. A lembrança começou a chegar. Uma noite de chuva forte. Um sinal vermelho. Uma mulher com um bebê no colo. Eu bati na janela do seu carro. Pedi só uma carona até onde o senhor pudesse me deixar.
Minha filha estava doente. Eu estava encharcada. E você disse, procura um táxi. Eduardo abriu a boca. Fechou. Não havia defesa possível. Ele sabia disso. Bia continuou, eu não vim aqui por causa daquele dia. Não vim por vingança. Vim porque seu conselho me contratou e eu faço meu trabalho com seriedade. Mas achei que você tinha o direito de saber quem está sentada do outro lado da mesa. Ela pegou a pasta, levantou e foi em direção à porta. Foi quando Eduardo disse com uma voz que ele mesmo mal reconheceu, me desculpa. Bia parou com a mão na maçaneta. Ficou assim por 4, 5 segundos. Depois falou ainda de costas, não vim aqui para receber desculpas. Vim para fazer o meu trabalho. E você faça o seu. E saiu, deixando Eduardo sozinho numa sala que de repente parecia muito menor do que antes. Você está conseguindo imaginar o peso daquele momento? Porque eu quero saber o que você está sentindo agora. Comenta aqui embaixo. Naquela tarde, Eduardo ficou no escritório até todo mundo ir embora. Olhou para a cidade pela janela de vidro e pensou naquela noite de chuva pela primeira vez em 3 anos. Pensou na mulher, na bebê, no jeito que tinha subido o vidro sem hesitar. E pensou em si mesmo. Em quem ele era quando fez aquilo. Em quem ele ainda era. Levou a mão ao peito. O coração batia. Fraco, mas batia. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia se merecia que continuasse batendo. Bia trabalhou na Siqueira Tech pelos 2 meses seguintes. Reestruturou a comunicação interna, criou um programa de valorização dos funcionários, renegociou 2 contratos que estavam quase perdidos. A empresa começou a se recuperar. Eduardo a acompanhava, às vezes presente nas reuniões, às vezes não. Mas diferente de antes. Mais quieto. Mais atento. Como se estivesse aprendendo a ouvir pela primeira vez na vida. Um dia, ao final de uma reunião em que só os 2 tinham ficado na sala, ele perguntou, como você não desistiu? Depois de tudo que passou, como você chegou até aqui? Bia levantou os olhos dos papéis. Desistir de quê? De tudo. Da vida. Ela ficou em silêncio por um momento. Porque eu tinha uma filha para criar. Tinha uma vida que dependia de mim. Eu também tenho uma filha, ele disse. E eu não sou importante para ela. Bia não respondeu. Ele continuou com a voz baixa. Quando eu estava no hospital, ela me mandou uma mensagem. 7 palavras. Fico feliz que você está bem, pai. Só isso. E eu fiquei olhando para aquelas 7 palavras, pensando em quantas vezes eu não apareci, quantas vezes preferi o trabalho. Silêncio. Eu não sei como consertar isso. Bia olhou para ele. Você começa aparecendo. É simples assim? Não. Mas começa por aí. Foi numa quarta-feira de manhã que tudo mudou de vez. Bia chegou cedo e encontrou a secretária de Eduardo em pânico no corredor. Ele desmaiou de novo. Já chamei o SAMU. Está no banheiro. Bia entrou sem pensar 2 vezes. Eduardo estava sentado no chão, encostado na parede, mão no peito, rosto branco como papel. Ela se ajoelhou na frente dele e segurou o pulso. Eduardo, me olha. Respira devagar. A ambulância está chegando. Ele abriu os olhos. E quando viu quem estava ali, alguma coisa passou pelo rosto dele que não era só dor física. Por que você está aqui? Porque eu cheguei cedo hoje. Não era para você me ajudar depois do que eu fiz. Eu não estou aqui por você, ela disse, contando os batimentos sem tirar os olhos do relógio. Estou aqui porque é o que eu faço. Cuido de quem precisa, mesmo quando é difícil. O SAMU chegou. Levaram Eduardo de volta ao hospital. Dessa vez a cirurgia não podia mais esperar. Bia ficou sabendo pela secretária. Ficou em silêncio por um momento. E então fez uma coisa que ninguém esperava. Pediu o número do quarto. Ela foi ao hospital naquela mesma tarde com Sofia do lado, porque a escola tinha terminado cedo. Entrou no quarto. Eduardo estava acordado, cheio de fios, com o olhar de quem tinha finalmente parado de correr e não sabia mais o que fazer com o silêncio. Ele viu Bia entrar. Depois viu Sofia. A menina tinha quase 4 anos. Olhos grandes, cabelo cacheado, aquela espontaneidade que desarma qualquer um. Ela olhou para Eduardo na cama com todos aqueles fios e perguntou com a voz mais séria do mundo: Você está doente? Estou. Ela ficou pensando por um segundo. Quando eu fico doente, a mamãe fica do meu lado. Eduardo olhou para Bia.
Ela desviou o olhar. Elas ficaram quase 1 hora. Eduardo falou pouco. Bia falou menos ainda. Sofia falou pelos dois. Perguntou o nome dele. Perguntou se ele gostava de sorvete de cocô. Perguntou por que os fios eram brancos e não coloridos. Eduardo respondeu tudo com uma paciência que ele nem sabia que tinha. Antes de ir embora, Bia colocou o casaquinho em Sofia e parou na porta. A cirurgia é amanhã. Descansa. Por que você veio? Ela ficou quieta por um momento. Depois disse sem se virar, porque naquela noite de chuva eu precisei de alguém. E não tinha ninguém. Não quero que mais ninguém sinta isso. Nem você. E saiu com Sofia segurando na mãozinha dela. Eduardo ficou sozinho no quarto com o bip do monitor e as palavras dela ecoando. E chorou. Do jeito de quem passou a vida construindo muros e só percebe quando já não há mais ninguém do lado de fora esperando. A cirurgia correu bem. 3 semanas depois, Eduardo voltou ao escritório. Mais devagar. Mais quieto. Diferente. Mas antes de qualquer reunião de negócios, ele fez uma ligação. Filha, sou eu. Oi, pai. Fiquei sabendo que tem uma apresentação da escola em novembro. Se você quiser que eu vá. Silêncio do outro lado. Então, com uma voz pequena e feliz, você vai mesmo? Vou. Eu prometo. Tá bom, pai. 2 palavras. Mas para ele foi como se o mundo inteiro tivesse acabado de fazer sentido. Naquela mesma semana, Eduardo convocou uma reunião com o conselho. Quero propor uma parceria permanente com a empresa Raízes. Investimento real, estrutura, um programa de empregabilidade para mães em situação de vulnerabilidade dentro da nossa empresa. Salário justo, horário flexível e creche conveniada. Eduardo, isso vai custar caro. É um investimento. O conselho aprovou. Dias depois, Eduardo foi até a sala onde Bia trabalhava. Bateu na porta. Entrou. Ela levantou a cabeça dos papéis. Ele ficou parado por um segundo. Você não precisava ter ido ao hospital. Podia ter me exposto publicamente. Tinha todo o direito do mundo. Bia colocou a caneta na mesa. Eu sei. Por que não fez isso? Ela ficou quieta por um momento. Porque eu não criei uma empresa para me vingar, Eduardo. Criei para construir algo maior. Para ajudar outras mulheres a não passar pelo que passei. E não dá para construir nada com rancor no coração. Ele respirou fundo com o peso de quem está entendendo alguma coisa pela primeira vez. Eu não mereço o que você fez por mim. Não, ela disse sem desviar o olhar. Mas Sofia merece crescer vendo que a mãe é maior do que qualquer mágoa. Meses depois, numa cerimônia de premiação de impacto social, Bia subiu ao palco. A plateia estava lotada. Câmeras de televisão, autoridades, jornalistas. Ela recebeu o troféu, olhou para a plateia, respirou fundo e disse: tem um dia que eu não esqueço. Eu estava na chuva com minha filha doente no colo, sem dinheiro, sem esperança. E uma voz dentro de mim disse: levanta. Eu não sabia de onde vinha essa voz. Mas ela disse: levanta. Porque no fundo eu sabia que era Deus falando comigo. Não desiste. Você é mais forte do que pensa. E eu quero deixar essa mensagem para você que está assistindo agora. Para você que está no seu dia de chuva. Isso vai passar. O que você vai conquistar vai ser maior do que tudo que você perdeu. Na plateia, Eduardo Siqueira aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos que ele não tentou esconder. Do lado dele, sentada na cadeira, estava a filha dele, que ele tinha buscado depois da escola. Quando ele chegou, ela tinha olhado para ele e dito com a voz de quem ainda está aprendendo a acreditar: você veio. Vim. E ela tinha pegado a mão dele sem mais palavras. E ele entendeu que aquela mão de criança valia mais do que tudo que ele tinha construído na vida. E então aconteceu o que ninguém esperava. Sofia, sentada ao lado da mãe no palco, olhou para a plateia, procurou com os olhinhos até encontrar. E acenou para Eduardo com a mãozinha. Aquela mão pequena, aberta, inocente, como criança faz. Sem guardar rancor. Sem saber o peso daquele gesto. Sem saber que estava perdoando o que a mãe nunca precisou pedir para perdoar. Eduardo baixou a cabeça e chorou de verdade. Do jeito que você só chora quando finalmente entende o quanto errou. E o quanto ainda dá para fazer diferente. A filha dele olhou para ele. Pai, você tá bem? Ele enxugou os olhos. Tô sim, filha. Por que você tá chorando?
Ele olhou para ela. Porque eu aprendi algo muito importante hoje. O quê? Ela perguntou com aquela curiosidade de criança. Que a pessoa mais forte do mundo não é quem nunca cai. É quem levanta. E que os maiores que eu já conheci na vida não eram os mais ricos, não eram os mais poderosos. Eram os que sofreram muito, foram derrubados muitas vezes, e ainda assim estenderam a mão para quem um dia os derrubou. Se essa história tocou o seu coração, me conta aqui nos comentários. Qual parte te emocionou mais? E não esquece, coloca seu estado e sua cidade, porque eu quero saber de onde vem cada pessoa que está aqui comigo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!